Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Brasil e Argentina farão uma das semifinais da Copa América. Grêmio descarta, por enquanto, novas contratações. O Inter, ao contrário, pretende anunciar 2 reforços do exterior na abertura da janela, que acontece na próxima segunda-feira. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, Carlos Josias. Tudo em paz. Doctor. Animadíssimo? Doctor Cadu. Animadíssimo, Darcy. Tudo Oliveira. Tudo Oliveira. A ala dos Oliveira. Claro. Estevão Rodrigues e Paulo Matos, completando o nosso time de hoje. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET. Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face. Somos uma emissora multiplataforma. É só você colocar RDC TV Digital. Você também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos e peça para que os seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Vamos completar aí agora no próximo dia 2, né? Apenas um aninho no ar com a nossa RDC TV. Tem o nosso WhatsApp também, para você mandar aí a sua mensagem. A gente, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição mais do que centenária, genuinamente gaúcha, né, Josias? Este é o caminho para a sua segurança e da sua família. GBOX. Bom, ontem o Brasil conseguiu, olha, como se dizia antigamente, né? Com as calças na mão, né? A sua classificação com o Paraguai, decidido nos pênaltis, e o Brasil garantiu aí a sua classificação, então, para ser uma das semifinais, e hoje à tarde conhecemos seu adversário, que será a Argentina. Mas os jogadores da seleção brasileira falam exatamente sobre essa classificação e a maneira com que o Brasil conquistou a vaga na semifinal. Muito bom jogar em casa, né? Porto Alegre, que é a minha cidade, passei a metade da minha vida aqui e vestindo a camisa da seleção ainda tem um gostinho mais especial, conseguindo a classificação, podendo contribuir também, ajudando a equipe. Agora não tem nada ganho ainda, temos mais um desafio agora pela frente, esperando o nosso próximo adversário aí trabalhar forte para chegar bem preparado nesse jogo. É incrível, né? Um lugar que tantas felicidades eu já tive, hoje mais uma vez, então é muito bom retornar a casa, retornar aqui à arena e desfrutar desse momento, e acho que para coroar nada melhor que a classificação. Mas eu não sei o que pode acontecer mais para frente, né? Não desconheço qualquer informação. Eu falei para as pessoas ligadas a mim, até para o clube mesmo, que se fosse decidir algo, que seja depois da Copa América, que o meu foco tem que ter totalmente aqui. Então, essa seleção brasileira que ontem, aquele termo que eu disse na abertura, né? O Paulo Matos, tu como ex-jogador aí, né? Com as calças na mão, né? Foi complicado, né? Essa classificação. As calças na mão. Os fundilhos cheios. Porque tu empatar com o Paraguai, uma equipe ruim, fraca, com 1 a menos, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Eu mandei terminou o jogo, eu mandei um recadinho pro Cadu, eu avisei. Estava muito entusiasmado. Eu já sabia. Estava muito entusiasmado com o Brasil contra o Peru. E convenhamos, o Peru também é uma seleção fraquinha, né? Tem 1 ou 2 jogadores. Não. E contra o Paraguai com 10, que é uma seleção muito mais aplicada, muito mais dedicada, com outro tipo E teve de jogada, um posicionamento diferente, né, Darcy? O Paraguai saiu, o Peru saiu para jogar e o Paraguai ficou. O Peru tentou fazer o que não sabe. E o Paraguai fez o que sabe fazer. Essa foi a diferença do jogo. E o técnico brasileiro, por favor, o que me constrange mais ainda é no final do jogo fazer aquela festa por ter ganho nos pênaltis da seleção do Paraguai. Ridículo. Tinha que sair quietinho, né? Botar o rabinho no meio das pernas e vai-te embora, cara.
vai tentar melhorar. Passaram a noite inteira alçando bola na área do... Pô, o goleiro foi lá e pegou todas. Se não tomou, o zagueiro tirava de cabeça. Então, ridículo, ridículo. Aí tu quer explicar. Aí o Tite, eu pensei até que o Tite era agrônomo, porque ele foi 2 vezes examinar o gramado da arena. Eu não lembro disso. Eu achei que ele era agrônomo, cara. Mas só uma pergunta... Porque o técnico da seleção uruguaia, esse é treinador. Ele não pode entrar no campo, não pode caminhar porque tem um problema físico, mas ele com a sua equipe dá trabalho e faz os caras cumprirem e criar. E o nosso treinador... É uma obediência, né? Tática. O nosso treinador bota meião, cueca, vai tudo se farda, vai lá, examina gramado e não adianta nada. É triste. Por favor. Eu achei ridícula. E quando estava para começar a Copa América, foi falado aqui, eu acho que não estava aqui, Darcy, que ia ser uma das piores Copas tecnicamente, e foi comentado aqui. Porque, sem sombra de dúvida, as nossas seleções sul-americanas hoje se tornam ridículas perto das outras seleções. E o detalhe é que eles jogam na Europa. O problema é que eles não se acertam jogando aqui. Aqui eles arrumam a explicação. O campo é diferente, a chuteira é diferente, a bola é diferente. Eu tenho uma ideia sobre gramado ruim e gramado bom para jogador bom e jogador ruim. O jogador bom com qualidade individual, ele tem muito mais facilidade de sair da dificuldade do que o ruim. Com certeza. Então não tem... Na chuva, inclusive. Então o gramado ruim, ele só prejudica o ruim, ele não prejudica o bom. Porque o bom sabe sair da dificuldade. Ontem o gramado da Arena reclamou do time da seleção. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não, parei um pouquinho. Vocês estão demais. Não, foi um jogo pavoroso. Pois é, mas por que a seleção... Olha, que jogo horroroso. Meu Deus do céu. Os melhores jogadores brasileiros estão na seleção. Jogadores que jogam na Europa. Nós temos 3 jogadores aqui, né? Foi o Cássio, que é o reserva, o Everton, que ganhou o seu espaço, e o... Alisson? O Arthur. Que joga aqui. Que jogam aqui no Brasil. O Everton, que ganhou a sua titularidade. Quer dizer, nós temos os melhores jogadores. Jogador que joga... E por que tanto o fraco rendimento da seleção brasileira? Passa por aonde? Se explica por aonde? Cadu, hoje, se for fazer uma convocação na seleção brasileira, qualquer um de nós aqui convoca uma seleção brasileira, porque a safra não é boa. Nós temos um número de jogadores que convocáveis e são aqueles ali. Nós não temos mais alternativas. Não é o compromisso. Primeira coisa. Mesmo a safra não sendo boa, mas são jogadores de qualidade. Primeiro, Cadu, são os principais jogadores dos times do mundo. Não da é Europa. O compromisso, não é o desejo de jogar na seleção brasileira. Isso não existe. O jogador brasileiro, ele ignora o povo brasileiro. A seleção brasileira é a única no mundo que não é da sua nação. Porque ela joga fora do país, é convocada fora do país, se apresentam fora, eventualmente jogam no Brasil. Só joga no Brasil quando é obrigada. Se ela não for obrigada, ela não joga no Brasil. Então ela não tem envolvimento com o povo brasileiro. Aí o treinador pega o Gabriel, que não joga pela ponta direita, como ele botou ontem. Bota um cara, ele não sabe sair por aquele lado. Mas o Darcy, parecia um amador. Mas se fala também, relutar em colocar, não sei se certo ou errado, se eu estou fazendo injustiça ou não. Botaram o menino aquele do Ajax, não colocaram o Everton no início. Por quê? Se não colocando o Everton, não teria nenhum jogador do Brasil sendo titular da seleção brasileira. Do Brasil, que jogue no Brasil, né? E foi relutado em não colocaram o menino não deu a resposta, aí foi obrigado a colocar o Everton pela qualidade que ele tem, pela desenvoltura, pela moral que ele tem, não só no Brasil, como fora do Brasil hoje. O Palmeiras não pode ficar sem dar pelo menos um jogador, eu não sei qual é, mas um do Palmeiras tem que estar na seleção brasileira. Esse é somente o time mais regular do futebol brasileiro. Esse tem que ter pelo menos um jogador na seleção, nós não temos isso. Até que ponto se alega muito o fato de que é final de temporada, os jogadores estão todos na Europa, que está necessidade de férias. E as outras seleções não? Não, serve para todos. Não, mas aí que eu quero chegar. Porque tecnicamente a Copa América é um fracasso, né? Sim.
tecnicamente é um fracasso. Mas tem algumas seleções acima um pouco. Aí nós Qual seria? temos A Colômbia que está... Colômbia, Uruguai. Nós temos um exemplo de jogador que quer vencer no futebol. Um que nós podemos citar. Ele se chama Matheus Henrique. Esse jogador foi para uma seleção sub-23 que ganhou da sub-18. Os caras voltaram de lá, não, porque nós ganhamos o torneio, não sei, ganharam, Pulou, né? mas contra os dentes de leite. O Matheus Henrique veio de lá, os caras quiseram dar férias para ele, na seleção, no Grêmio. Ele disse, não, estou chegando e quero jogar porque eu tenho que ter o meu... Eu quero ser... Mas esse é um início de carreira, né, Darcy? Não, esse é um jogador que tem potencial e precisa mostrar. Mas há algum tempo nós tínhamos jogador em final de carreira querendo jogar de qualquer forma. Hoje nós não temos isso. Eu tinha um cara que jogou comigo. Não jogou comigo, eu joguei com ele. Sim. Eu estive com ele presente. Tu também esteve presente. Tinha um cara que, no Grêmio que nunca tinha folga, nunca queria folga, treinava todos os dias. Todos os dias, jogava, no outro dia estava treinando. Chamava Emerson Leão. Esse é profissional. Esse era profissional para tudo. Todos os dias, não tinha um dia que ele tirava folga. O Emerson Leão uma vez queria receber umas luvas e aí estava atrasou a luva um dia. Aí ele chegou no seu Galia, que era o vice-presidente de finanças, que era uma figura querida, como tantas que eu conheço no futebol. Aí o seu Galia, o saudoso Galia, disse, olha, Leão, amanhã pode vir horário comercial que está aqui. 7h30 da manhã, o Leão estava na porta da tesouraria, esperando abrir o horário comercial. Ele era treinamento para o Leão, velho. Era tesouraria. Não. Era horário. Ele criou um sistema que esse Viola atrasava os treinos do Corinthians, do Santos. Aí ele fez o seguinte, olha, treino começa às 8 horas. Cada jogador que chegar atrasado, eu vou antecipando em 15 minutos. Mas eu não vou fazer voltar somente o que chega atrasado. Vem todo mundo, porque ele obrigava todo mundo a cobrar de todo mundo. Mas então, até que já está contando essas histórias, mas o Rodrigues Neto era um cara que nunca chegava atrasado, não pagava caixinha. E sabia que ele era um cara de boemia, um cara de noite, um cara de festa. O que ele fazia? Ele saía da noite no antigo Beira-Rio, né? E o Darcy, os torcedores que sabiam, o famoso Portão 8, que era o acesso ao vestiário, e era um portão de ferro. O que ele fazia? Ele deixava o carro, encostava o carro no portão. Quando o Leandro, que era o responsável pela sala de imprensa, tinha que abrir e o portão batia no carro dele. E aí ele tinha que sair. Ele era o primeiro a chegar. Ele estava no vestiário, não se atrasava nunca. É por isso que morreu há 2 ou 3 meses. Por falta de cuidado com ele mesmo. Ele bebia demais mesmo, e aquilo era uma coisa pública e notória, porque ele ia em vários bares do centro. Não, foi um jogador de seleção brasileira. Centro de Porto Alegre, e eu mesmo cansei de ver ele bebendo muita cerveja. Mas falando, quando o jogador é profissional, a história é diferente. Esses dias eu estava vendo um depoimento do jogador, que lamentavelmente estou tentando aqui me lembrar quem era e não lembro, não recordo. Mas ele estava dando um depoimento sobre o Zico, que ele saiu, certa vez ele saiu do treino e ele sempre ouviu falar que o Zico ficava até mais tarde e tal, e ele não sabia, ele ia embora. Fechava, ia embora. Terminava, ia embora. E um dia ele se atrasou um pouco no vestiário para sair e tal, e que ele viu uma bateção de bola lá. Aí ele subiu não sei aonde, tal, que dava acesso, naquela época dava acesso para dentro do gramado, e o Zico estava batendo falta, estava treinando falta. E ele diz mais que tinha aquelas barreiras de madeira, né? Que ele mesmo, o Zico, ele botava uma camiseta na goleira, ali onde a coruja costuma posar com o Dória, né? Botava uma camiseta ali e a mira dele era acertar na camiseta. A camiseta ficava no ângulozinho e a mira dele acertaria. Aí ia trocar de lado, ele mesmo sozinho. Ele pegava e carregava, o Zico, ele pegava e carregava a barreira de madeira para o outro lado e batia do outro lado. Quer dizer, ele não se tornou um exímio cobrador de falta, um dos maiores jogadores da história desse país,
Porque recebeu um talento. Claro que todos recebem um talento, os grandes jogadores recebem um talento. Mas não adianta receber um talento e não treinar. Não treinar. Mas o que precisa a seleção brasileira para ela voltar a ter a cara da seleção brasileira? Eu vou arriscar, antes que tu dê uma opinião bem mais técnica do que a minha, que eu acho que o discurso do Tite está ficando enfadonho já no vestiário. Ele tem esse problema, o Tite. O discurso dele é muito chato e chega uma hora que cansa. Né? Um time é um time, a seleção é outra coisa. Os caras da seleção são os caras muito mais escolados que o cara do time. Ele chega no time, digamos que chegasse no Grêmio hoje, ele vai encontrar 3, 4, 5 minutos subindo. 3, 4, 5... Mas numa seleção ele vai encontrar um monte de cara mais do que escolado. E eu acho que os caras Mas estão enchendo o saco. eu acho que até com os erros, evidente que o Tite tem erros, né? É questionável e tudo, mas eu, sinceramente, eu não consigo visualizar um outro técnico que possa assumir isso é outra coisa. da seleção brasileira. Isso é outra coisa. A pergunta não foi qual é o técnico que eu indicava, o que eu gostaria. Eu não consigo a pergunta foi... Eu vi ontem um Brasil, com todo respeito, completamente esculhambado, desorganizado dentro de campo. Isso é o quê? É erro do atleta? Não. É falta de treinamento? Eu não sei. Eu só sei sei que havia, assim, que via que estava completamente perdido. Tinha 1 ou 2 jogadores que sabiam o que estava fazendo ali, que sabiam a função, não que estava fazendo, expressei mal, que sabiam a função que tinham que desempenhar. O resto, a sensação que eu tinha é que ele pegava a bola e ia fazia aquilo que ele achava melhor. Antes do jogo contra o Peru, o Tite, na entrevista, na coletiva dele, disse que eles incharam a perna de fazer um treinamento de conclusão, cruzamento e conclusão. Ninguém chuta no jogo. Contra o Peru. Será que contra o Uruguai não mudou o treinamento? Não sei, eu só sei que ninguém chutou ontem. E não é só chutaram porque contra o Peru. A postura do Brasil foi diferente da postura do... Só chutaram contra o Peru. Mas tem uma coisa, não sei se vocês concordam, esse jogo contra a Argentina será um jogo totalmente diferente. É clássico. A Argentina é outra, tem o peso da camisa do Brasil, é uma seleção que sai para o jogo. É clássico. É clássico. Bastou dar uma melhoradinha para os caras já ficarem se achando que eram os tais. O Tite, rigorosamente, ele encheu o saco dos caras. Os discursos deles são os mesmos, as entrevistas são as mesmas, as ligações são as mesmas. É como se dizia lá atrás, ele é o Padre Marcelo. É o discurso. Então, sabe, não vai, Darcy. não vai. Aí ele não consegue, eu acho que quem passa por esse problema também é o Roger. A repetição do discurso deve ser a repetição do treinamento. E o Tite ainda é mais grave, porque ele pega umas bengalas para ele e bota ao lado, Darcy... que é o auxiliar técnico, agora botou o filho dele, e a comissão técnica se desmancha. Saiu o Silvinho, o diretor executivo vai embora, ela se desmancha, ninguém está lá. Não, mas nós vamos ficar eles aqui para saíram fazer porque tiveram propostas para... Não saíram para ficar em casa, né, Darcy? Eles saíram porque... Olha, pra se onde tu é que não eles me foram? desse esse alerta, eu não ia saber. Eu quero te dizer assim, ó, eles saíram, eles receberam uma proposta maravilhosa, mas o objetivo deles, quando chegaram, estavam todos fora do mercado. O objetivo deles era a seleção brasileira. Não tiveram nenhum pudor. Vê se vou dar um exemplo, que não vão gostar, mas o Renato, o Flamengo ofereceu um caminhão de dinheiro para ele e ele não foi. Ele ficou para completar o trabalho. Mas ele deu a entender por que ele não foi. Porque ele teve uma reunião com o presidente do Flamengo, ele não tinha nem acertado, nem fechado, já tinham vazado informações. Foi a situação do Abel agora. Então não é dinheiro que faz os caras sair. O dinheiro pode ser importante, mas além do dinheiro, há uma série... Isso é que nem time de futebol. Ele está em declínio, tu percebe que está em declínio. A mesma coisa é o entendimento com uma diretoria. Tu percebe que não anda. E aí tu não vai para onde não anda. E é o que acontece na CBF. A CBF não tem diretor, a CBF não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Mas esse discurso dele, que é o discurso pastoral, eu ouvi até de um ex-jogador que foi campeão dele, foi campeão com ele. E aí ele disse, olha, chega a um determinado ponto que não dá mais para ouvir a palestra dele. Mas ele melhorou muito em relação a isso. Aí foi lá... Tem prazo de validade. Ou seja, sim, mas seleção brasileira não é o dia a dia. Se ele melhorou como melhorou nas entrevistas, não melhorou nada. Porque a entrevista dele é a mesma xaropice enfadonha de 30 anos atrás. Eu estou falando em relação à palestra, o vestiário. Mas aí mudou lá, tem que mudar fora. Mas não é o dia a dia, ele é um técnico de uma seleção. São Cadu, períodos. se tu chegar para trabalhar no doutor, eu chego para trabalhar num time, o senhor é um meia, e
tu e o Josias são os craques do time, tá? Bah, que time massa. Espetáculo. Quem é o capitão desse time? Quem é o capitão? Tem o Paulo Matos, que é o bandido. Tá, mas por que eu, bandido? Porque tu sempre foi. Pela tua experiência no gramado. Aí eu chego de treinador... O Cartola é o Cadu. Eu chego de treinador com o Cartola, com o Cadu, mas embaixo do braço, eu sou o treinador, embaixo do braço com o meu filho. Não tenho chance, cara. Não adianta que essa é uma relação que diminui a autocrítica. Ele foi indagado sobre isso. Não tem autocrítica. Finalmente. Tem autocrítica. Ficou com uma cara Finalmente foi indagado. interessante a carinha dele. Aí foi Cara dizer- de palavrão. É questão de nepotismo, de fala, mas não sei se ele tem uma capacidade, não é Filipão porque é também filho deu uma dele, resvalada que ele nessa, né? não Mas pode ter capacidade para não isso. tinha capacidade nenhuma. Onde é que ele trabalhou? No Caxias? Como auxiliar do... Eu concordo contigo. Já dei o exemplo, se não o Tele fosse, tinha o filho dele e o Tele tinha muito mais autoridade que o Tite não levou o filho para a seleção brasileira. eu concordo contigo. Talvez ele tivesse que fazer uma carreira por outros caminhos. vou dizer mais. Se não fosse o filho do Tite. Eu vou dizer mais. Agora, O meu treinador as pessoas hoje- trabalham com confianças dele. O meu também. treinador hoje para a seleção brasileira é o Mano Menezes. Eu coloco o Renato, agora o Renato para chegar na seleção, ele precisa ter uma diretoria, teria ter uma diretoria cascadura. Não, se a seleção convidar, eu acho que não tem por que não ir. Agora, não pode, porque já foi. Não, o Tele foi 2, 3 vezes, o Parreira foi 55, Filipão. o Zagallo, Filipão. Não, e o Mano, todo inclusive, mundo foi. o Mano, inclusive, O Dunga não foi mais. Dunga, uma vez. mano. foi. O Dunga foi, mas o Falcão não. Falcão uma vez. E o Mano foi injustamente tirado. No momento que ele estava arrumando o time, Eu também acho né, isso. foi em meio ali, antes da Copa do Mundo, que aí trocaram e colocaram o Filipão. Né? E foi injusto. Quando ele estava arrumando, estava acertando. Agora tem um detalhe, né? Quando é que um técnico, me digam uma vez, quando é que um técnico de seleção brasileira não foi criticado? Ah, não, isso, mas nem técnico de ninguém. Quando? Até não tem porque. Tu é campeão da Copa do Mundo, tu é o cara. Porque Se não são todos, ninguém é perfeito. Mas né? é- Porque mas sempre vão aí- cometer erros. mas aí- O que se fala é que existem o cometimento de erros criticáveis, correções feitas que justificam e repetição de erros que são injustificáveis. Não pode errar demais. Exatamente, tu tem um limite. e né? tem Tu essa aqui- limite. E Pois não, o conclui. Felipão, por exemplo, é um grande treinador, mas o 7-1 não adianta, marcou ele. Marcou. O Tite também perdeu uma Copa. Então E tá é aí. complicado. Então Não, mas o Taí é porque aí perde e tira. O Tite foi dado exatamente a possibilidade de uma continuação de trabalho. Mas veio em conta daquilo que o Mas Paulo não Matos disse. renovou, tia. Ele perdeu a Copa e não renovou. Exatamente. Não mudou? Tá, Bom, mas aí tu veio ao encontro daquilo que o Paulo Matos disse. É a safra que se tem desses jogadores. Não, nós podemos arrumar. Tu não pode ter o Daniel Alves, que é um lateral direito, para resolver um problema no jogo, sendo meia. Pô, tu tem jogador, tem cara para jogar ali da função. Nós temos bons jogadores aqui que podem jogar hoje. A zaga, tu tem que renovar Mas a tu, zaga. mas tu não tem abundância como tu tinha antigamente. Sim, Lógico. não. Tu não tem tinha- que- nós tem que tínhamos- renovar- Antigamente tem que tu renovar escolhia a e zaga. sobravam 2, 3 da posição. Tem Hoje que não sobra renovar. ninguém. Mas hoje tu não hoje eles não formam um. Eles estão usando eles têm uma zaga com 122 anos e está jogando lá. Tu não pode ter essa zaga com essa, não pode. Tu já tem que ter renovado. Aquele cara que joga com um rabinho de Pois é. cavalo, um coquinho, Pois é, negócio, mas não pode. isso acontece muito pós-Copa do Mundo, Darcy. Aí o Falcão, não o Falcão foi renovar, que era uma exigência da CBF, e foi um fracasso. Depois eles vieram se dar bem e foram campeões. Mas foi um fracasso. E o Falcão não segurou. Ele Falcão trouxe saiu toda da aquele- seleção Mas o brasileira. problema maior- Falcão saiu da seleção brasileira porque ele fez uma convocação, pode perguntar para ele, e o Ricardo Teixeira quis ver a convocação antes dele anunciar. O que foi uma pretensão do Falcão, porque onde há hierarquia, é evidente que tu tem que prestar contas para o teu superior, o que tu vai fazer. Tem que dizer, olha aqui, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, é o mínimo que pode acontecer. E o Falcão não gostou e pegou, mandou a convocação para ele e foi embora. Esse foi o erro do Falcão. Mas isso posteriormente, Darcy, porque a primeira convocação, ele trouxe todo. Mas, foram Cadu, todos caras novos, eram todos Sim, jogadores mas isso foi jovens. quando ele saiu. Cadu, Sim, essa- quando ele essa- saiu. essa- A razão da saída dele foi essa. Sim, porque ele foi mal. Porque ele, Ele foi mal. Não. E aí, sim, em função disso,
Só que aí esses jogadores que lá atrás ele começou um trabalho, que começou e foi terminar 4 anos depois, com quem? Com a conquista do Mundial. Mas uma coisa assim, Darcy e Cadu, essa convocação da seleção brasileira para a Copa América foi para dar uma resposta para o povo, os torcedores. A resposta, como seria a resposta? Buscar o título com jogadores experientes, com jogadores acostumados a essas competições, mas com muitos deles que não vão ter uma próxima Copa do Mundo. Então, se a resposta não for dada da maneira que ele está esperando, vai ficar ruim. Por quê? Porque o Tite foi mantido e não conquistou uma Copa do Mundo. E não renovou. O que se dizia? Não, se o Tite não ganhar essa Copa América, tá fora. Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Não ganhou. Se não ganhar essa Copa América agora, tá fora. E o novo presidente, o Caboclo, disse não. Vai continuar independente de resultado. Vai continuar independente de resultado. Mas isso aí já teve coisa de presidente antes do jogo dizer pro treinador, não, mesmo que se tu perder, tu fica. Perdeu o jogo, foi mandado embora. A convocação do Tite não foi para agradar o povo, Paulo Matos. Foi para ele se segurar. Não foi para agradar o povo, para buscar um resultado. Mas não é para o povo, para ele. Para ele que está buscando o resultado. Mas a pressão vem da onde, Darcy? Mas é para ele. Dos torcedores? Sim, mas é ele. Acho que vem da imprensa. Eu também, eu ia dizer da imprensa. É da imprensa. Seleção brasileira é da imprensa. É da mídia São Paulo e Rio. É da imprensa. Principalmente. Pode vir de todo o Brasil, mas São Paulo e Rio principalmente. Essa tem que fazer a minha culpa. E escalam o time às vezes, né? Eu acho que até nesse período mais recente, mais contemporâneo, os empresários estão dando de pau neles. Porque estão escalando mais do que eles. Mas eles quantas e quantas vezes botaram jogadores desconhecidos do Flamengo e do Corinthians em campo? Era comum, era normal. E quantas vezes o nome do Renato, assim como Cebolinha foi gritado no Maracanã, foi no Maracanã, ou não, em Belo Horizonte, foi gritado, o nome do Renato foi gritado em Salvador, porque o Lazzaroni deixava ele e o Marinho no banco. Aí quando faltava 5 minutos para ele perder a Copa, no último jogo ele botou os dois em campo ao mesmo tempo. Mas isso é há anos que é assim, o Renato era gaúcho. Depois que o Renato foi para o Rio, passou a ser o, né? Só que aí não adiantava mais. Não, o Darcy é o Renato Carioca, né? Não, mas o Darcy aqui revogou. O Darcy disse, não vou chamar mais o Renato de Carioca, agora é gaúcho. Por quê? Porque ele chegou no Rio, a primeira coisa que ele fez foi botar um calção para praia jogar futebol. Coisa que todo gaúcho faz. Então agora ele é gaúcho de novo. Agora tem essa. Mas o Renato, ele tem o espírito para contornar essas dificuldades da seleção que o Tite acha que tem. Vamos falar então depois quais as dificuldades que o Renato tem para contornar esse início, né, de Campeonato Brasileiro e essa famosa parada aí, onde ele ia buscar recuperação de todos os jogadores para que o Grêmio voltasse com força total. E aí tem jogos decisivos aí, é Copa do Brasil, é Libertadores da América, o Internacional também. Nessa situação, volta com força total aí, com jogos totalmente decisivos. Bom, mas certo, a gente está falando de errado, certo a sua escolha para fazer a revisão do seu carro. Aí é na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita também, já que os pneus estão ficando careca, desgastados, a promoção Feirão de Pneus que você sempre encontra lá. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso Dois Toques também para a CIE, Rio Grande do Sul. Olha, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da dupla Grenal. Dupla Grenal aí em mini temporada se preparando para a volta que vai ser decisão em cima de decisão após essa Copa América. Já voltamos. Quando é que eu retorno? Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Carlos Josias, o animadíssimo, como sempre, Darcy Filho, Estevão Rodrigues e Paulo Matos. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Vamos uma emissora multiplataforma, então no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, é só você acessar RDC TV Digital.
Importante que você compartilhe nos seus grupos, pedindo para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Tem o nosso WhatsApp também para você mandar a sua mensagem. 51, código de área 998 15 99 90. Nossos 2 toques para Baidog. Lá tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Pessoal do interior tem o site www.baidog.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315 e a da Avenida Ipiranga 5800. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você. Tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais. Hoje, o Grêmio que se prepara aí, fazendo a sua mini temporada, exemplo internacional, mas hoje o diretor de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, esteve presente aqui na nossa RDC TV, no programa Virando o Jogo do Rogério Amaral, e ele falou em relação às contratações, em planejamento do Grêmio, enfim, com essa parada, e o que o Grêmio projeta em relação a essa questão. A gente tenta, dentro das atribuições que nos compete ali, muitas vezes tentar corrigir alguns rumos, né? A gente no início do ano foi tão decantado aí, talvez um dos melhores grupos que o Grêmio já teve na história, mas a gente sentiu que tem ainda alguns problemas e que a gente poderia arrumar, mas enfim, dependendo aí da saída de alguns atletas e que a folha baixe um pouco, a gente tem a possibilidade de repor com alguma peça. Atletas que baixam a folha e aí a reposição de alguns atletas. E o Grêmio acho que está projetando, está sentindo essa valorização do Everton aí, não tenha dúvida, e a gente sabe que as negociações elas acontecem na abertura da janela. Os clubes exercem exatamente isso aí nos últimos dias aí de fechamento de janela. A janela se abre na próxima segunda-feira. O Grêmio evidentemente diz que não tem nenhuma proposta, nem chegou, mas até é uma questão de segredos de negócio, né? Mas eu acho que a valorização do Everton... Isso é que nem aquela piada portuguesa, que tem fantásticas piadas portuguesas, piadas verdadeiras, de uma lógica impressionante, que é a lógica deles, né? Do cara que passa por um turista que passa por um português e pergunta para ele, escuta, essa estrada vai para a Espanha? E ele olha, se vai fazer uma falta imensa. Vai ter um problema. E assim é o Everton, né? Parece que vai mesmo, vai fazer uma falta do cão. Né? O português, na verdade, da piada diz outro nome no final. Né? Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Mas é uma coisa que acontece, quando o Everton estava se firmando, tinha o Pedro Rocha. O Pedro Rocha já era uma afirmação. Aí achavam que não ia achar um substituto e veio o Everton. Mas é sempre assim. E tem o PP. E tem PP aí também. Tem o PP. Eu só tenho uma dúvida. Quantos anos tem o Cebolinha? 23. Ainda está em idade do europeu buscar. Para meu gosto, a negociação já está em andamento. Ela só não é revelada por uma razão muito simples. O Grêmio não tem interesse. Não passaram o assunto para o X9, ele não pôde revelar, portanto. Quem é o X9? O empresário, o Renato sabe, pergunta para ele. Tu acha que o X9 também é escanteado? Está escanteado. Descobriram o X9? Descobriram o X9. O Renato afastou o X9 do ônibus, enfim. Aí não viajou mais para a delegação. O Renato nesse troço ele é craque. E o empresário do Cebolinha é o Gilmar Veloz. É um profissional, é um cara da área. Ele não vai fazer bobagem. Então ele foi lá com o Romildo, que é um grande negociador. Olha, vamos fazer o seguinte, isso aqui vai acabar acontecendo. E acabou, não vai poder vazar nem como vazou na questão do Arthur. Não. Aliás, eu entendo que é isso que está ocorrendo. Aliás, falando em empresário, você já deve ter falado o fato aqui, porque não é recente, né? Mas o Lua trocou. Aquele empresário trocou dando uma declaração fortíssima com relação a ele, dizendo que ele atrapalhou. Ele diz aquilo que a gente dizia aqui todos os dias. Ele atrapalhava a carreira do Lua. O Lua disse o que a gente dizia. E eu faço uma acréscimo. Se o cara... O Grêmio... O Romildo é craque. Ele é craque. O presidente do Grêmio é craque. Eu digo Romildo assim no sentido de... Sim. Não é? O presidente do Grêmio é craque. Ele, quando ele quer alguma coisa, ele embreta o adversário. E o adversário não tem como sair. Ele fez isso com o Filipão, fez com o Roger. Ainda não fez com o Renato, porque ele não achou que é a hora ainda.
Mas ele fez com esse empresário do Luan. Quando o cara não quis vender o Luan e botou na cabeça do Luan, para o Luan não ir por 25 milhões lá para a Ucrânia, não sei para onde, e só saiu por 18, ele se ferrou. Porque aí o presidente Romildo começou a embretar o cara. Ele embretou de uma forma tal que o cara teve que largar. Essa é a grande verdade. Foi para o Spartak? Nem me lembro. Cara, essa questão do Luan, evidente que o empresário tem, né? Se tivesse empresário? Não. Não teve empresário? Não era da época de ter empresário? Não. O empresário, porque, claro, tem os atritos, enfim, mas esse empresário do Luan, né, que é o mesmo do Valdívia. Existem dois tipos de empresário. Ele fez um contrato que valorizou o Luan, um contrato Grêmio de 600 passou de 700 para 900. Né? Eu não sei até que ponto, por isso que eu te perguntei se é empresário, até que ponto um empresário pode prejudicar e ter consequências dentro de campo. Dentro de campo eu não acredito, cara. Mas fora dele eu acredito bastante. Eu também acredito. Esses dias eu li uma entrevista do Jael em que ele reclama de tudo que aconteceu lá. E tem coisas que ele reclama que ele ou está reclamando porque fez uma bobagem ou porque o empresário não avisou. Mas é evidente, ele quando teve para ir embora daqui, no começo, ou dois ou três meses antes, ele não sabia e ele já estava sendo negociado. 2 ou 3 meses Eu vou te antes. dar um exemplo de um jogador. Mas geralmente que ele não diz é... assim, eu não quero saber de negócio, está tudo com o meu empresário. Mas eu não quero acontece saber, eu quero jogar. O jogador confia no empresário. O jogador confia no empresário como se o cara fosse o pai. Esse cara vai me direcionar a vida. Mas e vai esse dizer, é o erro. Pois é, e pode até ser. Tem muitos empresários mercenários, só aí pensam em é que dinheiro. tá. Ele é um erro se o empresário não é sério. Eu me lembro que eu encontrei o Christian na época que o Grêmio estava, que eu estava lá, em 2005, 2006, não recordo mais, no CT de São Paulo. Acho que eu já contei esse episódio aqui. E aí se abraçamos e tal, falamos sobre o Grêmio, quando caiu, não, enfim. Aí lá pelas tantas eu pergunto para ele, pô, o que aconteceu contigo lá fora? O que aconteceu comigo lá fora é que ninguém me avisou que 50% que eu ganhava ia ficar no imposto. E aí não adiantou nada eu ganhar o dobro que eu ganhava lá. Eu saí, sabe? Quer dizer, pô, os empresários não avisou. Perdão, né, o empresário não avisou para ele, olha, tu ganha 100 mil em Porto Alegre, lá tu vai ganhar 200. Mas o empresário não avisou que tu vai ganhar 200. Vai ficar mas, pô, quer dizer, isso é uma... Por quê? Porque o empresário, fazendo isso, ele se preocupou única e exclusivamente com a comissão dele. Só, claro. Claro, transferência. não se preocupou com aquele cara que ele, na realidade, recebeu uma procuração para cuidar da vida do atleta. Por isso que eu falei, tem um empresário mercenário que só pensa no dinheiro, tem aquele empresário que bota o atleta no colo e vai gerenciar a carreira, não só dentro de campo, como fora de campo também. Bom, E dependendo do pai é problema, né? O Internacional... Muito. Dependendo do pai é problema. O pai do Neymar. Não, mas eu conheci muito jogador que Muito botou... pai e muita mãe também. eu conheci muito jogador. Mas aí é o que vira, né? Vira fora. como profissão na carteira de trabalho, vem profissão, pai de jogador de futebol. Não, mas tem pai que nem é para ganhar tanto dinheiro. Ele quer ver o filho dele titular, enche o saco do treinador, Isso. chega lá pro treinador e diz, meu filho tem que jogar. Tem uns desde a escolinha que são assim. Aí o cara manda embora, olha, vai que eu não quero me incomodar mais contigo. Bom, o Grêmio tem dito aí, o próprio, e essa declaração do Guerra, né, dizendo assim, olha, vai baixar a folha, tem que ter reposição, mas o Grêmio até projeta aí, né, descarta aí novas contratações. Eu não acredito. Eu acho que tem que ter reposição. Não, eu acho que o Grêmio tem vai que depender trazer da palavra do mais... Renato. Agora, o Internacional, ao contrário, está viabilizando aí a contratação de 2 reforços do exterior com a abertura da janela que vem na segunda-feira. Quais as posições? Qual é as carências do Internacional que tu entende? Eu acho que o Internacional hoje precisa do lateral esquerdo. O Internacional aposta no lateral nesse menino Eric, né? Mas não vai arriscar. O que eu não acredito... Eu ouvi uma entrevista, não foi da boca do Odair. Não foi, vou deixar bem claro, não foi da boca do Odair. Disseram que o Odair falou que esse menino é a 4ª opção. Primeiro, o Wendel. Segundo, Zeca e Bruno na direita. Terceiro, Patrick. E quarto, ele.
Então, não está Não, pensando... por quê, colocar o Paulo menino. Matos? Por quê? Porque é um menino. E eu não acredito que o Internacional vá usar Mas o Iago não era um menino? Não teve Não, oportunidade? mas tudo bem, mas o Iago... Mas não para jogos decisivos que vem agora. São decisões de Copa do Brasil. Agora tudo bem. Agora tudo bem. O Internacional... Tu tem que saber a hora de colocar. E o Internacional tem um cara que sabe fazer isso, que já fez no Grêmio, já fez em outros clubes, que é o Rodrigo Caetano. E hoje o Internacional, para lançar um jogador no seu departamento principal, não é o cara da base que define, embora o cara da base seja da confiança do Rodrigo Caetano. Não é aquele cara. Ele chega e diz, quem é que tu tem para a posição? E a partir dali ele vai acompanhar o cara para ver se pode chegar ou não. E a origem do Patrick é lateral esquerdo. Que aí tu não entra com... Aí tu não vai atrás de um jogador na base para fazer um negocinho. Porque daqui a pouco um jogador tem... O clube tem 10%, o outro empresário tem 30%, o outro tem 40% e o outro tem 50%. E não adianta mais. E o clube não tem nada. Base você tem na escolha certa do seu banco. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe que você tenha segurança para o Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Então, no final de semana, faça suas compras, passe no Zafari, você tem preço e qualidade. Você está pensando aí em reformar sua casa, em construir, então você encontra tudo que você precisar, aonde? Na Ferragem Lampião. Além de uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED, tem televendas, tem teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, o código de área 3340-0899, o WhatsApp também, 51, código de área 991-80-0162. Fica na Rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Avenida Assis Brasil. Ou seja, preste atenção nesses logos, né? Você tem, olha, o estacionamento, quando na porta, não tem essa de tem que estacionar longe, aquele estacionamento grande, não. Atendimento VIP lá, estacionamento personalizado, de toda a equipe lá do João Carlos e do Gilberto, para lhe proporcionar aí tudo que, facilitar, né? Tudo que você precisa. Então, preste atenção nesses logos da Lampião. Não onde em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisar, né? Que você acha que não vai encontrar, e não adianta ir nas outras, né? Não adianta ir nas outras, não vai encontrar, porque lá você encontra tudo que você precisar. É na Ferragem Lampião. Tudo que você possa precisar, que imaginar e que não imagina. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois ligeirinho, para dar atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Não vai te enganar. Volta com o nosso Dois Toques, com Carlos Josias, Darcy Filho, Esteban Rodrigues e Paulo Matos. Vocês assistem os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas. E somos uma emissora, né? Multiplataforma, no Twitter, no nosso site, no YouTube, do Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem. Já vou dar atenção a algumas também, das muitas mensagens que temos. Tem o nosso WhatsApp também, 51, código de área 998 15 99 90. Nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Pelo site www.village.com.br ou pelo telefone 51, código de área 3641-2211. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, sair na terceira posição da Série C, juntamente com outro gaúcho, que é o líder, o Juventude, e o Ipiranga batendo na porta ali na quinta posição aí, né? Muito bem, os três gaúchos aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Também nosso Dois Toques para a ciência, estética e saúde. É um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, né? Para você tirar aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos, ou seja, é questão de estética, uma questão de saúde também, né? A nutrição esportiva e também estética, e a micropigmentação capilar, que é para meio que acabar com a sua calvície, tapar suas falhas. Eu me dou como exemplo aí, como eu era e como eu estou agora. Também para quem tem o cabelo meio raspado, né, para você tapar aí as falhas da sua calvície. Telefone 51, código de área 4066-1909
e o WhatsApp 51, o código de área 997-671909. Vamos lá para algumas... Entre tantos abraços que estão mandando para todos aqui, o JC Fetter, um grande abraço para ti também, e o nosso querido e fraterno amigo João Carlos Locke, que não perde um... Não, o João Carlos Locke diz ele aqui, ó. Esse é o super fã. Assim, É impressionante. Ele botou várias mensagens. Ele tem ciúme de mim. ele é meio mentiroso. Ele disse que o Paulo Matos É, sabe isso quer tudo, dizer, sabe tudo. Mas trabalharam juntos no São José. Trabalharam juntos no São José. Meu amigo, um abraço, João. O João Locke tem muito ciúme de mim. Por quê? Que eu moro no mesmo condomínio que mora a filha dele, a neta dele, consequentemente. Aí eu vejo muito mais do que ele. Mas ele te citou aqui também, te mandou um grande abraço para todos. Já que nós estamos na sessão abraço, eu quero mandar um grande abraço para... Titio Rolando Lero, diz o Caco Garcia. Quem? O Caco Garcia dizia, Titio Rolando Lero, personagem saudoso do Rogério Carvalho. O J. Federman, o Cadu, Josias, Paulo Matos, Darcy, que trio, um grande abraço a todos sob o comando do Cadu Oliveira. O Caco também diz, o Buenas, a Argentina não precisou de pênaltis para chegar na semifinal. Ainda por cima jogou contra 11 o tempo todo. Vamos mais alguns aqui. Essa referência que tu fez em relação ao Tite. Vamos lá, mais alguns. O Caco enchendo a bola do Darcy também. O João Batista Araújo, está rolando uma notícia aí que o Inter estaria acertando com o Tyson, por isso o Sonda estaria em Atibaia hoje. O Internacional descartou, é meio inviável essa questão aí do Tyson. O Internacional projeta uma volta, eu não sei, jogador com 30, daqui a 2 anos eu não vejo, né, essa situação aí. Também tem a história aí boa noite, essa história dos valores do Edenilson e o Arangues não deve ser verdadeiro, porque vende o Edenilson e compra o Arangues, ainda sobra 13 milhões, o cara está jogando muito. Também foi um jogador descartado e inviável, né? Mas, como dizia Rafael Bandeira, as mentiras de hoje são as verdades de amanhã. Se no futebol as coisas fossem tão fáceis assim, elas estavam todas resolvidas, sabe? É verdade. Não, traz, bota, tira, faz e acontece, tá tudo certo. É só botar o fulano ali que está resolvido o problema. Vai lá, oferece lá para você. Uma negociação que há algum tempo você envolvia 2, 3 pessoas, hoje envolve 10, 15 pessoas. O empresário que compra, o que vende, o procurador do jogador. Pô, se a gente sentar em 2 pessoas é difícil, imagina 4 ou 5 chegar num acordo. Vamos lá aqui, o Márcio Souza. Josias, quem são os 2 jogadores que sabiam o que faziam? Pergunta ele. Como assim? Eu não entendi. Sinceramente, qualquer técnico que treina o Corinthians ganha títulos, é o melhor do mundo e treina a seleção. Oremos. Tem muitos que sabem o que Dr. Cláudio Etzenberger. Dr. Cláudio Etzenberger, mais um programa. Abraço aos amigos. Abraço. Ele que tem a questão faz um trabalho extraordinário aí com jogadores do mundo inteiro. Deve ser da seleção que eu disse que tinha um ou outro que sabia o que estava fazendo. Um que sabe, que todo mundo viu que sabia o que estava fazendo. A odontologia do esporte. Para mim era o melhor e foi o melhor em campo, foi o Cebolinha. A gente sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que fazia. A odontologia do Dr. Cláudio Stenberg, né, que são com placas que facilita muito a respiração. Ele me deu contra o ronco também. Contra esse negócio aí. Olha só. Bom, falando em abraço, quero mandar um grande abraço ao César Paludo. Tá sempre... O César Paludo é a corneta da família Záquia. É a corneta. E também quero mandar um grande abraço à desembargadora Lourdes Moro, aposentada, que sempre assiste o nosso Moro tem preferência, sempre, Félio. Está sempre assistindo o nosso No Estoque. E ela soube do Joias da TV, né? Através aqui do nosso programa do Estoques, que é o programa que tem à meia-noite, né, com a Rossana Rocha, com a vendas de joias. Então, um beijo, com todo respeito, Cadu, a Lourdes. Conrado queria que tu mandasse um abraço para ele. Quem? Conrado. Então, um abraço ao Conrado também. Eu me associo nesse abraço ao Conrado. Eu também. Um abraço ao Conrado. Vamos lá, olha o Fernando Sommer, sempre o Cadu está elegante, hein? O senhor de blazer de bege aí, está dizendo. Geraldo Damiani, um abraço para ele. Não, aí vem a tua gozação, tá? Ele vai sobrar para ti. O bege é tu. Aí ele disse assim, deve estar pronto para a festa de despedida do Tardelli. É hoje? O Sommer não perde, o Berger não perde, dá uma brincada. Ele está tentando ficar famoso comigo, mas não vai levar, velho. Olha aqui, ó. Como diria o Antônio Augusto, velhinho, vai para outro lado, velhinho.
A Nath aqui na audiência nos mandando um abraço também. Saúl, Berchef, Saulzinho, querido Saúl também na audiência. O Paulo Salgueiro, o Rafael Ferri, né? Pessoal, a Simone vai aqui, todos na nossa audiência. Vamos mais um aqui para a gente encerrar o programa. O Saúl que estava aqui assistindo. Olha aqui, ó, o Caco Garcia. Cadu, tem que pedir 1 hora a mais de programa. Essa quantidade de pessoas gabaritadas aí vale mais do que... O Caco e tem a questão de propaganda também, né? O programa é feito de propaganda ele também. Ele que disse que o tinha rolando Léo. Bom, ponto final. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? E terça, quarta e quinta, nos domingos, promoções do Barranquinho. Mas o Elcio Chiquinho também aumentaram. São as promoções de junho no Barranquinho. Olha só, para 2 pessoas, hein? Filé parmegiana 65, filé com massa 55, pizza grande 45 e pizza média 40. Só o Elcio Chiquinho para proporcionar isso lá no Barranco, complexo do Barranco, que são as promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora, final de semana, vai para uma balada, não quer saber de blitz, com cinema, com teatro, vai para onde você for. Então, é teletaxi, 24 horas à sua disposição, 32, 26, 19, 19. E a fundamental, importante, é a segurança. Você sabe quem me leva e quem me traz. Na sequência, vem o Jornal do RDC com todas as informações do dia. Logo após, o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Logo após, na virada, meia-noite, tem Joias na TV com Rossana Rocha. Não tem dia, não tem mês, não tem época, dá um presente, né? Para sua esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada. Então, acompanhe aí o programa da Rossana Rocha, à meia-noite. Logo após, se você viu pela metade, quer rever, ou quem não viu vai ter a oportunidade de ver, você assiste a reprise do nosso Dois Toques a 1h da madrugada. A todos vocês, um grande final de semana. Continuem aqui com a programação da nossa RDC TV. O nosso Dois Toques volta segunda-feira às 21h da noite. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.